VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa continuação de dashboards, painel de indicadores, o nosso gráfico de roscas, certo? Para a continuidade deste canal, acesse apoia-se.se/Programador Excel VBA e apoie este canal. O link vai estar aí na descrição dos vídeos. Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal são publicados às 19 horas. Aos sábados e domingos, os vídeos são publicados às 13 horas. Se você não for inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Então vamos dar continuidade, certo? Então bora lá. No vídeo passado, a gente já entendeu a estrutura de como é que vai funcionar o nosso gráfico de rosca, certo? E já fizemos a nossa fórmula, certo? A nossa fórmula para retornar todos os dados correspondentes ao critério Brasil, ao critério televisão e ao critério Brasil, ao critério meio de comunicação que utilizamos para a venda e ao critério mês e ano, certo? Ou seja, se eu mudar aqui o critério, por exemplo, para celular, observe que os valores vão mudar, certo? Observe que o Brasil não vendeu nenhuma unidade desse celular, certo? No critério de setembro de 2017. Se eu filtrar aqui outro mês, observe que me retornou lá os dados, certo? Então, observe que está funcionando aqui os nossos critérios. Vou filtrar aqui um mês qualquer, certo? Então, ele está bem dinâmico. O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que descobrir a porcentagem, certo? Porque o nosso gráfico aqui, ó, mostro aqui para vocês. Esses valores aqui são valores de vendas em porcentagem, certo? E essa diferença aqui que não completa a rosca é a diferença da porcentagem, certo? Então, como a gente faz essa descoberta aqui? Vamos aqui na nossa plan 3. Aqui eu vou descobrir quanto é que este valor aqui resultou em porcentagem com relação a estes valores aqui, certo? Então, como é que eu faço? Igual, certo? Aqui vai ser igual este valor aqui dividido por este, certo? Vou dar um enter. Observe que ele me retornou 9%, certo? Aqui me retornou 9%. Eu vou pegar aqui um valor qualquer aqui, certo? Dar o Ctrl C nesse e dar o Ctrl V aqui. Vou fazer de novo a mesma fórmula, só para vocês entenderem o seguinte. Vou pegar este valor aqui, que este valor é o valor total de vendas pelo Brasil, certo? Nesta data, por este meio de comunicação, certo? Então, eu vou dividir esse valor aqui e vou dividir pelo valor total que ele deveria ter vendido, certo? Que seria as 100 mil unidades, ou seja, ele só vendeu 8.947 unidades de 100 mil, certo? Então, para mim descobrir a porcentagem entre este valor e este, eu vou dividir o menor pelo maior, certo? Então, vou selecionar este aqui e vou dar um enter. Então, ele me retornou este valor aqui. Já apareceu ali os 9%, obviamente, porque eu formatei a célula. Então, vamos formatar aqui ela. Vou aqui na guia início, escolher porcentagem. E observe que ele me formatou aqui, certo? Aqui no caso, ele arredondou para maior, certo? Aqui eu não estou utilizando uma ou duas casas decimais após a vírgula. Então, já me formatou para 9%. Claro que se eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, eu vou perder o meu intervalo, certo? Pois esse M1, que é este valor aqui, eu não quero, ele não vai mudar, certo? Ele vai ser o meu parâmetro, ou seja, vou ter que pegar o M1, pressionar F4, ou seja, vou travar ele. O que vai mudar, obviamente, será o valor, este valor aqui, certo? Como eu vou arrastar, vou querer fazer o cálculo agora em cima deste, depois deste e assim por diante. Ou seja, basta eu arrastar aqui. Então aqui eu descobri quanto é que é em porcentagem para que foi vendido em cada país, certo? Em cima das minhas 100 mil unidades. E como é que eu calculo agora a diferença, certo? Obviamente, vou pegar este carinha aqui, certo? Ó. Para que o meu valor não fique negativo, ao invés de eu botar primeiro o meu valor menor, ao invés de eu colocar o meu valor de D3 na frente, vou colocar primeiro o meu valor maior, certo? Senão vai ficar negativo. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar igual este carinha aqui, menos
esse daqui, certo? Ou seja, o M1, que é o meu parâmetro, que é as minhas 100.000 unidades, menos a quantidade que eu vendi, certo? Que foi 9%. Vou dar um Enter. Observe que me retornou esse valor aqui, certo? Obviamente, ele está errado, certo? Na realidade, perdão, a gente não vai utilizar o M1. A gente vai utilizar, obviamente, é o M2, certo? Que é a minha porcentagem. Esse 100% representa as 100.000 unidades vendidas, certo? Então, aqui não é M1, vai ser M2, que é esse carinha aqui. Agora sim vai dar certo. Vou dar um Enter, observe que me retornou 91%. Como eu vou querer arrastar, eu vou ter que travar esse carinha aqui, certo? O nosso M2. Então, seleciono ele, pressiono F4, dou um Enter. Agora basta eu arrastar. Agora eu vou ter a diferença do que não foi vendido, certo? Aí o que a gente vai fazer agora? Para me estabelecer a ordem desses carinhas aqui, certo? Quem foi que vendeu mais? Eu vou utilizar a função ordem. Então, eu vou colocar aqui na nossa coluna A, na célula 3, ao lado de Brasil, igual a ordem, certo? A nossa função ordem vai estabelecer a ordem dentro dos valores, certo? Então, dou duplo clique nela e observe que ele me abriu esse parâmetro. Perdão, esse parênteses, certo? Então, a minha função ordem está me perguntando qual é o valor que ela vai verificar, certo? O número. Como eu estou com esse valor aqui todo selecionado, eu não vou conseguir selecionar a célula B3, certo? Então, eu vou digitar aqui, B3, ponto e vírgula. Então, ele vai pegar o valor de B3 e vai verificar dentro de uma ordem qual a posição dela, certo? Então, a posição dela, ele vai verificar dentro de onde? Ele vai verificar dentro do meu intervalo que está na minha C3. Como eu não estou conseguindo selecionar aqui, pois observe que ele está acima das células, certo? Então, basta eu digitar C3, dois pontos, até C8, certo? E dou um Enter. Aqui no caso, perdão, não é B3, certo? É o valor que está em C3, certo? Eu vou verificar o valor que está na minha célula C3, que é o valor que o Brasil vendeu, e vou verificar dentro desse intervalo aqui, ó, dentro de C3 a C8, qual é a posição, certo? Qual ficou a posição, a ordem que ele estabeleceu, certo? Se ele foi o segundo mais vendido, o terceiro ou o quarto, ou assim por diante. Então, no caso de B3, aqui deu um erro sim, porque eu informei B3, que é o país. Ou seja, o país Brasil não está dentro do intervalo. Ou seja, ocorreu aquele erro. Então, no caso aqui, eu tenho que mencionar a célula que eu quero, certo? Ou seja, vai procurar este valor aqui, que está em C3, e vai comparar com os outros. E vai verificar quem é o maior, certo? Quem é o maior e quem é o menor. Quando ele fizer isso, ele vai dar uma ordem, certo? Ele vai estabelecer se o Brasil foi o mais vendido, ou foi o segundo, ou o terceiro, assim por diante. Então, vou dar o F8, perdão, vou dar um Enter, e observe que ele me trouxe a posição 4. Ou seja, dentro desses valores aqui, o Brasil ficou em quarta posição, certo? Ou seja, ele foi o quarto mais vendido. Se vocês repararem bem, observe que os três mais vendidos são esses daqui. E restou apenas os outros três, ó, 8, 6 e 9. Ou seja, realmente o Brasil foi o quarto mais vendido. Claro que eu vou ter que arrastar, certo? Então, para eu arrastar e não perder o meu intervalo, vamos ter o nosso intervalo absoluto, certo? Então, basta eu pegar C3 a C8, pressionar F4, vou dar um Enter. Ou seja, agora está travado esse intervalo. Então, quando eu arrastar aqui, obviamente, vai mudar, no caso, só aqui a minha referência, que aqui no caso é a C3, aqui já é a C4 e assim por diante. Ou seja, ele está pegando esse valor aqui, está verificando dentro do mesmo intervalo, certo? Então, aqui eu tenho a ordem em que ficou cada país com a sua venda, certo? Se eu filtrar aqui outro mês, observe que vai mudar, ó. O Brasil lá continuou na quarta posição, porém, o primeiro mês mais vendido, perdão, o país que mais vendeu, certo? Foi a Inglaterra. Vamos verificar aqui em outro mês qualquer, mês de agosto. O Brasil agora foi o mês mais vendido, certo? Observe que aqui mudou, certo? A posição dele, a sua ordem, porém os dados aqui não mudam, certo? E o que vai acontecer aqui, certo? Seguinte, vamos fazer o seguinte, certo? Se você estiver reparando bem aqui, ó, tá dando um valor negativo, por quê? Porque o valor que aqui diz que o Brasil vendeu, por exemplo, aqui ele está dizendo que vendeu 176.586 unidades, certo? Ou seja, esse valor aqui está maior do que o valor que eu estipulei para a venda, certo?
Antes de gravar esse vídeo eu estava fazendo alguns mexidos lá no banco de dados. E eu devo ter mexido o valor inicial, certo? Então para corrigir isso, vamos estipular o seguinte. Que no lugar de 100 mil unidades, vou estipular que eu disponibilizei 200 mil unidades para ser vendida para cada país, certo? Assim eu não preciso fazer um ajuste no banco de dados. E assim os valores não serão negativos aqui, certo? Aqui está negativo porque ele está fazendo o cálculo em cima do valor menor, certo? Então eu vou botar 200 mil, vou dar um Enter. Observe que agora sim está ajustado, ou seja, esse valor aqui estava maior do que o valor que eu estou, certo, subtraindo. Tanto é que ficava negativo. Então, vamos entender o seguinte. Eu disponibilizei agora 200 mil unidades para ser vendida para cada país, certo? Então, esse valor, obviamente, o valor vendido pode ser até igual. Maior não pode, certo? Então, por isso que estava dando aquele errozinho de trazer negativo. Por quê? Porque eu estou subtraindo o M2, que é esse carinha aqui, menos o valor de D3, certo? Que é esse daqui. E esse valor aqui está dando superior ao M2, ou seja, está dando negativo aqui o valor, certo? Então, agora ajustado, o que é que eu vou fazer agora, certo? Então, agora ficou muito fácil. Eu tenho uma ordem, certo? Se eu criar um gráfico, pessoal, se eu criar os gráficos aqui, como foi criado estes, ó, certo? Se eu criar esses gráficos, esses valores vão ficar mudando, certo? Porém, a posição dos países não vão mudar. Por quê? Porque eles vão ficar presos. Se eu fizer por essa tabela aqui, eles vão ficar presos, certo? Ou seja, o Brasil vai estar aqui, aqui é o mais vendido, certo? Porém, se ele não for o mais vendido, ele vai continuar nessa posição aqui, porque ele está amarrado a esse intervalo. Então, para que ele possa descer para as próximas células, eu tenho que utilizar um intervalo dinâmico, certo? E o que será esse intervalo dinâmico? Vamos aqui para a nossa plan 3. Para agilizar, vou pegar esse cabeçalho aqui, dar o Ctrl C nela. Vou pressionar Ctrl V. Vou pegar aqui o seguinte. Vou pegar estes valores, vou botar aqui no caso de 1 a 6, certo? Pois só tenho 6 países. Vou mudar aqui o tamanho da fonte. Só para ficar um padrão qualquer aqui. E o que é que eu vou fazer aqui? Muito simples, vou usar o proc, certo? Que agora está muito fácil, ó. Porque aqui, quando ele trouxer o país 1 não será o nome Brasil, certo? Será o país que está nessa ordem. Tanto é que se eu mudar aqui para outro país, observe que o país 1, certo? Ainda continua Brasil, mas se eu mudar para um outro mês, observe que 1 agora retornaria Suécia, certo? Ou seja, a posição lá do nosso gráfico, se eu amarrar este intervalo aqui que não é dinâmico, ele nunca mudaria de posição, certo? Agora esse daqui sim, certo? Então eu vou colocar igual aqui, igual a proc V. Ou seja, ele vai procurar esse carinha aqui, certo? E esse carinha ele vai procurar onde? Dentro desse intervalo aqui, ó. Por que que eu vou pegar tudo isso? Porque assim o nosso intervalo vou utilizar para todas essas colunas e vou mudar apenas o número da coluna que eu quero que retorne, certo? Então ele vai procurar o quê? Perdão, aqui não botei o intervalo. Ele vai procurar esse carinha aqui, certo? 1 dentro desse intervalo aqui. Então eu coloco ponto e vírgula. Vou procurar dentro desse intervalo, ponto e vírgula, e aí qual é a coluna que eu quero que ele retorne. Aqui eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, tenho 5 colunas. E ele está procurando na coluna 1, certo? Que é a coluna A, o número 1, certo? Se ele encontrar, eu quero que ele retorne o que? Olha o meu cabeçalho, eu quero que ele encontre o número 1 na coluna A e me retorne o país Brasil. O país Brasil está na minha coluna B, que no caso é a minha coluna 2. Ou seja, aqui eu informo o número 2, certo? Eu quero que ele retorne o nome Brasil. Eu quero que ele retorne o nome que ele atribuiu à coluna 1, certo? Ao valor 1, que no caso aqui seria Suécia, certo? Ponto e vírgula. E eu quero o valor exato. Dou um Enter. Observe que ele me retornou Suécia. Claro que se eu arrastar, eu vou perder esse intervalo. Então, novamente, eu vou ter que selecionar aqui A3, a E8, pressiono F4. Lembrando que eu posso colocar esse cifrão onde eu fazer tudo isso, certo? Mas eu acho um pouco mais chato. Eu acho melhor a gente criar o intervalo e depois selecionar o intervalo e pressionar F4, que fica mais fácil o entendimento. Então, eu vou dar o Enter e agora está travado, certo? Então, eu posso arrastar aqui, ó, que vai mudar os valores, ó. Ou seja, o Brasil aqui está na minha primeira linha, certo? Porém aqui caiu para a segunda, ó.
Então, essa é a mágica que vai fazer os gráficos mudarem os nomes e os valores, certo? Se eu arrastar aqui para o lado, observe que vai me trazer esse valor aqui. Então, o que aconteceu? Eu perdi a minha referência, certo? A minha referência é o A11, não o B11. Então, eu vou selecionar esse carinha aqui novamente. Vou travar aqui, no caso, só a coluna. Então, eu boto o cifrão aqui antes do A. Se eu colocar aqui depois do A, ele não vai. No caso, eu vou travar ele também. E quando eu arrastar, ele não vai ficar dinâmico, certo? Então, eu quero que ele mude apenas... Não mude para o lado, porém, eu quero que ele mude para baixo. Então, eu não vou travar após o A, só antes, certo? Então, aqui eu estou travando apenas a coluna, não a linha. Então, dou um Enter. Então, eu vou arrastar aqui só para ficar dinâmico. Novamente. Aparentemente não mudou nada, mas se eu arrastar aqui para o lado, observe o que acontece, ó. Trouxe o S, perfeito. Por que trouxe o S? Porque eu não mudei o número da coluna. Agora eu vou mudar de 2, como eu quero que retorne a coluna C, que é a minha quantidade, observe o cabeçalho, vou botar um 3, dou um Enter. Se eu arrastar aqui para o lado, eu quero que ele me retorne agora a porcentagem, ou seja, é o mesmo intervalo, porém a coluna 4. Aqui não está formatado ainda, então por isso que retornou com este valor aqui, certo? Vou arrastar aqui para o lado. E eu quero que retorne agora a coluna 5, se ele encontrar o valor que está em A11, certo? Obviamente, basta agora eu formatar essas células. Formatei aqui, arredondou no caso. Então agora, esses carinhas estão dinâmicos. Basta eu arrastar aqui e eles vão obedecer, certo? Tanto é que se você verificar aqui, Holanda, certo? O valor que está em Holanda. Vamos olhar que Holanda está na nossa terceira linha aqui preenchida após o meu cabeçalho, certo? Aqui ele caiu para o 6º lugar porque, olha a posição dele aqui, ó. A posição 6, certo? Vou só deixar um padrão aqui. Então, observe o seguinte. Que essa base aqui é fixa, porém, essa base aqui, ela é dinâmica. Que conforme eu mude aqui os valores, ó. Vou filtrar aqui por outro tipo de venda, por exemplo, por lojas. Observe que agora o nosso primeiro aqui é a Inglaterra, certo? Dentro do mês de novembro. E Inglaterra está aqui na nossa 5ª linha preenchida, porém aqui já aparece em primeiro. Ou seja, quando eu criar o meu intervalo para o meu gráfico, eu vou criar por aqui, certo? E vamos criar um gráfico rapidamente, certo? Vou clicar aqui na nossa guia inserir. Eu ainda não consegui aqui instalar o meu Office 2016 ou 2017, certo? Então, eu estou utilizando aqui a minha versão 2007 ainda. Pois tinha instalado aqui com a versão trial, porém ela se venceu, certo? Então, vamos utilizar aqui, eu estou utilizando aqui o meu, basicamente os de vocês aí, a lógica vai ser a mesma, certo? Só, porém, com um caminhozinho um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. Então, vou lá, inserir, não vou selecionar nenhum dado, vou inserir apenas um gráfico de rosca, vou selecionar esse daqui no caso, ó, certo? Inseriu, como eu não selecionei nenhuma base, ele ainda não puxou, certo? Então, basta eu clicar com o botão direito sobre ele, selecionar dados. Ele me pergunta qual é o dado que eu vou adicionar aqui. No caso, vou clicar em adicionar. O nome da série, não precisa eu informar o nome da série para ele, basta eu informar os valores da série, certo? Vou apagar isso daqui, clico nessa caixinha e vou pegar esses dados aqui, ó. Observe que esses dados vão ficar variando, certo? Conforme a ordem do país. Vou clicar aqui na nossa caixinha. Observe que ele criou 2 eixos, certo? Ó, que é o eixo da coluna D e o eixo da coluna E. Ou seja, um vai ser a minha diferença e o outro a porcentagem vendida, certo? Vou dar um OK. Vou dar um OK novamente, certo? O valor que está em vermelho aqui, basicamente, deve ser o valor, certo? Que é a minha diferença. Como os valores aqui são muito semelhantes, eu não vou conseguir distinguir basicamente aqui quem é a minha diferença e quem é a minha porcentagem, certo? Vou só mudar aqui os valores. Eu mudei aqui para fevereiro só para a gente poder ficar mais fácil que entender, certo? Observe que essa parte toda em vermelha é a diferença, certo? A diferença, ou seja, o que não foi vendido. E esse azul é o que foi vendido, certo? Só que no meu gráfico eu não quero ilustrar o que não foi vendido. Eu quero ilustrar só o que foi vendido. Vou apagar essa legenda aqui, sem necessidade dela. E o que é que eu vou fazer aqui, certo? Vou clicar nessa área em vermelho. Observe que o meu gráfico tem 2 áreas, ó, área azul e área só vermelha, certo? Vou clicar aqui só na vermelha, clico no botão direito, formatar ponto de dados.
preenchimento, vou para um preenchimento sólido. Observe que eu saí do automático, certo? Onde ele que dava uma cor para mim, saí do automático e escolhi preenchimento sólido. E esse preenchimento aqui, que estava em vermelho, eu vou deixar ele como branco. Ou seja, não vai aparecer no gráfico, ó, certo? Vou clicar em... Após selecionar o preenchimento sólido e a cor branca, vou clicar em fechar. Esse azul aqui, ó, vou sair fora do meu gráfico, vou clicar novamente nele. Ele ainda continua aqui, o branco, ó, certo? Porém, como o fundo do gráfico é branco, eu não consigo visualizar ele. Então, essa é a impressão que dá para o usuário que só tem essa parte azul. Então, vou selecionar a parte aqui somente azul, certo? Vou clicar com o botão direito novamente, selecionar ponto de dados, preenchimento e vou preenchimento sólido. E vou escolher um, como ele está com fundo branco agora, vou dar o fundo verde, certo? Para ele, ó. E vou clicar em fechar. Então, observe o que vai acontecer aqui, ó. Vou mudar aqui. Observe que ele cresceu mais porque agora ele está com 48%, certo? Se eu botar um valor maior, 49%. Se eu botar um que o intervalo é maior ainda, que deu 47%. Vamos descobrir um aqui que tá. Aqui é 29%. Celular. Vamos ver aqui. O nosso país aqui, em primeiro lugar, certo? Que a gente selecionou aqui basicamente, para suas vendas, não está bem destacado. Mas se ele ocupar aqui 96%, esse carinha aqui vai praticamente fechar, certo? Então, o que for a diferença vai estar em branco, em verde vai ser o que está realçado, é o que eu vendi, certo? O valor que vai aparecer aqui dentro, obviamente, é uma caixa de texto, certo? Basta eu clicar aqui em inserir, uma caixa de texto, desenho a minha caixa de texto aqui, certo? Vou fazer o seguinte, clico nela aqui dentro, clico aqui dentro, igual, e o que vai estar aqui vai ser igual à minha porcentagem, certo? Ou seja, o que vai aparecer dentro da caixa de texto aqui é dinâmico, ou seja, esse valor aqui vai ficar mudando, ou seja, esse valor aqui dentro vai mudar também. Vou dar um Enter. Apareceu lá 49%, certo? Basta eu clicar aqui na minha caixinha, botão direito, formatar forma, cor da linha, sem linha, no caso, clico em fechar, certo? Ou seja, não tem mais a linha. Obviamente vou ter que mudar o tamanho da fonte, certo? Vou deixar com o tamanho de fonte 28 e vou escolher uma outra fonte, certo? Vou aqui nas fontes. Vou estar utilizando a MR. Vou fazer o seguinte, certo? Vou olhar aqui qual é a fonte que eu utilizei no outro gráfico. Vamos observar aqui qual foi a fonte que foi utilizada. Foi a fonte, essa fonte aqui, Bernard, certo? Vou selecionar ela. Vou voltar aqui para a Plan 3. Vou selecionar aqui a minha caixinha de texto. Seleciono aqui a fonte novamente, que está como calibre. Colo a fonte que eu copiei do outro intervalo. E pronto, dei um Enter, certo? Vou deixar aqui só mais para dentro aqui. Vou tirar o fundo aqui da minha caixinha, certo? Formatar a forma. Preenchimento, sem preenchimento. Clique em fechar. E aqui vai ser a mesma lógica que vou utilizar. Vou só diminuir um pouco aqui o gráfico. Vamos diminuir só um pouco aqui o tamanho do gráfico. Aqui eu vou deixar a altura de 7.04. Dá um Enter. E aqui 5.3, a largura, certo? Então, vamos tentar deixar o padrão que está o outro. Vou pegar esse intervalo, obviamente, aqui, que saiu de dentro. Botar aqui dentro do nosso gráfico. Certo? Se eu fechar aqui o gráfico, observe que ele está bem no centro, ó. E, obviamente, vou inserir uma caixa de texto aqui também para ele, certo? Então, basicamente, eu posso copiar esse carinha aqui. Ctrl C nele. Ctrl V. Vou apagar esse intervalo que está aqui amarrado a ele. Certo? E vou botar o quê? Aqui ele vai ser igual a esse país que aparecer aqui, certo? O país que aparecer aqui, lembre-se que ele é dinâmico. Então, Suécia. Vou pegar aqui a mesma fonte. Ctrl C nessa. Ctrl V nesta. Vou deixar um tamanho aqui qualquer, tamanho de 20, um pouco menor. Arrastar aqui e trazer para o meu gráfico. Certo?
Então agora eu acho que ficou bem simples o entendimento, certo? Se eu vim aqui internet, por exemplo, a Suécia foi o país que mais vendeu aqui no critério que tinha, certo? E nesse mês selecionado. Vamos ver agora em televisão qual foi o posicionamento. A Suécia caiu lá para terceiro. E o meu gráfico continua dinâmico. Observe que agora apareceu Croácia e apareceu 42%, certo? Ó. Se eu mudar aqui para outro ramo, lojas, observe que agora é a Holanda que ficou em primeiro lugar. Certo? Ficou em primeiro lugar porque, obviamente, eu vou botar uma caixinha de texto aqui com o ranking, certo? Com o posicionamento, só para ficar mais ilustrativo ainda, ó. Se eu mudar para a internet, Suécia. Se eu mudar para outro mês, ó, foi o Brasil, ficou em primeiro, ó, certo? Então agora eu acho que o entendimento ficou bem fácil, certo? Ó, claro que eu vou ter que aumentar um pouquinho também da minha caixa de texto para caber todos os países, certo? A gente sempre se orienta pelo nome maior. E vou deixar aqui centralizado, certo? Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a essa série. Claro, se tiver bastante like a gente vai trazer. Se não, a gente vai deixar apenas postado aí como privado e deixando acesso apenas para quem apoia o canal, certo? Então vai depender de você. Se você der bastante like nesse vídeo e comentar bastante, o link vai estar disponível para download, para você baixar este arquivo. E vai ter continuidade este vídeo, se esse tiver bastante like, certo? E bastante comentário. Se não, ele vai ser publicado do mesmo jeito, a continuação, porém, vai estar apenas para quem apoia o canal lá no Apoia-se, certo? Então vai depender tudo de você aí. Comente bastante, dê bastante like, que o vídeo vai estar disponível aqui no canal. Se não, vai ficar apenas para quem apoia o canal lá pelo Apoia-se. Beleza? Até o próximo vídeo.